Neuza achava o Sartori um snob apreciando o cachimbo. Passou por cima disso porque ele era culto. Ela fez faculdades de História e de Direito e é considerada pela família um sargentão. Sua franqueza para falar muitas vezes desconcerta, mas ela é bem engraçada. Olá, Neuza. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caiu da bandeira. É uma tita pereira, é madeira de vento, o da ribanceira. É um mistério profundo. Ô, Neuza, como é que foi a cerimônia de casamento? Eu não aguentei. Segunda-feira de manhã? Sim, segunda-feira, às 8 horas da manhã, com missa, porque eu estudei em colégio de freiras. Sei. Então eu achava que teria que ser numa missa com comunhão. E então, naquela época, a religião não você tinha que ficar 24 horas em jejum, né? Quase 24 horas. Então aquele não dava 24 horas, da noite até a hora que você fosse comungar. Então, por isso eu quis casar às 8 horas. Meu Quer dizer, Deus foi do céu, mas deve ter sido um choque para tu. Até sim, hoje realmente. Eu nunca vi ninguém casando não. na segunda-feira. Eu fui a primeira e assim. única. De que tipo de família você veio? Bom, eu vim de uma família assim. Meu pai era comerciante, minha mãe era dona de casa e meu pai era muito machista. Sei. Então, isso foi motivo, às vezes, de alguns atritos entre ele e eu, porque eu detesto homem machista. A pergunta é, o seu marido não é? Bom, às vezes ele tenta ser, mas aí eu passo por cima. Aí o sargentão passa em cima do machista? Sim. Onde é que você estudou, Neuza? Eu estudei no Christian Olsen, depois eu morei em Santo André 2 anos, voltei para cá, aí fui para o Colégio das Freiras, o Colégio Nossa Senhora Aparecida, porque meu pai não admitia que eu frequentasse uma classe mista. Ele achava que tinha... O que é isso? Ele queria colocar vocês numa redoma, cinto de castidade? Mais ou menos, viu? Acho que se ele pudesse, ele faria isso. Tanto que, por exemplo, para nós sairmos... na adolescência, já moça, ele só nos permitia sair ou no sábado ou no domingo, até às 9 horas da noite. Tinha que estar de volta Tinha às que estar 9 de horas volta. da noite. E aí, com essa castração toda, você teve namorados suficientes? Ah, sim, poderia ter tido mais. Poderia ter tido mais, A gente sempre dava um jeitinho de enganar o pai. Aliás, houve um fato muito interessante. Uma vez ele cismou que eu estava namorando e ele quis me acompanhar ao cinema. Por sorte, eu tinha terminado com o namorado. Então ele se frustrou. Se frustrou e não pegou o namoro escondido. E a faculdade de História na PUC? Foi PUC Campinas, Foi né? PUC de Campinas. Bom, a faculdade era ótima, os colegas excelentes. O meu curso deixou muito a desejar, mas havia cursos excelentes na faculdade. Mas eu gostei daquela história, você até pensou em fazer geografia, por que não fez? Sim. Pensei em fazer geografia, porque era assim, antigamente o curso era História e Geografia. No ano em que eu entrei na faculdade, já havia desmembrado, e Campinas foi uma das primeiras a fazer esse desdobramento. Então... eu pensei em fazer geografia, mas meu pai não permitiu porque teria excursão. E então eu não podia participar de excursão. E foi ele que te colocou em pensionato de freira? Né? Sim, logicamente. Um pensionato de freiras com saídas até às 8h30 da noite, 20h30 da noite. E sábado e domingo a gente poderia ir ao cinema também, voltando às 9h30, no máximo 10 horas. E ele só deixou... porque era regulamento do pensionato, senão eu não sairia nem nesses 2 dias. Nesses 2 dias. Mas eu ouvi dizer que você sempre teve mais amigos homens, por quê? Sim. Não sei, a minha facilidade de ter amizade masculina sempre foi maior. E, aliás, eu tive excelentes amigos que funcionaram como anjos da guarda. Olha, como assim? Às vezes eles viam que eu estava conversando com certas pessoas da faculdade que não eram tão recomendáveis e que eu não sabia. E então eles me seguiam para ver se eu chegava direitinho no pensionato e no dia seguinte eles me falavam. E alguma vez você precisou acionar o anjo da guarda? Não, de jeito nenhum. Mas que você era considerada meio ovelha negra.
Porque eu era assim um pouco diferente. Eu acho que eu era mais respondona, vamos dizer, para os meus pais. Porque meu pai era muito severo, os outros acho que eram mais mansos em acatar as ordens, e eu de vez em quando batia de frente com eles. Você deixou espaço para que os seus filhos fossem respondões para você? Eu acho que sim, porque mesmo que eu não deixasse, eles agiram como eu agia. Eles... Tava no DNA, então, tava. Né? Você disse que aí você até que queria continuar em Campinas, mas cortaram a verba e você voltou espontaneamente. Eu tive que voltar espontaneamente. Foi difícil você ter que voltar para Araçatuba depois de ter convivido com Campinas? Foi bastante difícil. Você chegou aqui e começou a trabalhar imediatamente? Não, de jeito nenhum, porque quando meu pai me trouxe, a proposta dele foi a seguinte, que eu poderia vir para Araçatuba e só começaria a trabalhar no ano seguinte. Quando eu cheguei, ele já queria que eu começasse a trabalhar. Mas aí, então, eu disse a ele que a proposta dele é que eu ficasse 6 meses sem trabalhar. Sei. Então, eu só comecei a trabalhar em 61. Onde? Comecei a dar aula como contratada no IE. No IE, no Instituto de Educação. E quando você se casou, você continuou trabalhando? Lógico. Eu não entendo uma mulher que só fique dentro de casa. Ela tem que trabalhar. Isso te abre os horizontes. E agora você está aposentada. Horrível. Você não fica só dentro de casa? Não, de jeito nenhum. Como é que você preenche o tempo? Eu preencho o tempo fazendo cursos de línguas, frequentando o Tai Chi, que eu fiz durante 16 anos. Sei. Às vezes fazendo cursos de meditação, inclusive em São Paulo, com a Lia Dinsky, que são excelentes. Ótima, né? E é assim. Ô Neuza, eu queria que você me falasse um pouco dos filhos. Bom, eu tenho 3 filhos, ótimos, como toda mãe, né? Sei. São ótimos. Bom, Ricardo... E eles são ótimos o tempo todo? Não, ninguém é ótimo. Ninguém é ótimo o tempo todo. Aliás, seria horrível, né? Seria horrível, se fosse ótimo o tempo todo. O Ricardo, que é dentista e trabalha na FOA, né? É professor na FOA, tem um casal de filhos, e a Vitória e o Davi, e a esposa dele é a Daniela. E o Roberto, que é cirurgião plástico, tem 2 garotos, o Guilherme e o Gabriel, casado com a Nairzinha. E esses meninos são adoráveis. Não frequentam muito a minha casa. Sei. Quer dizer, cada um tem a sua vida. Mas quando eles aparecem, são sempre bem-vindos. Mas você, inclusive, gosta que não frequentem muito, não é isso? Não, você gosta que frequentem, mas você acha que tem um limite, não é? Eu acho que sim, porque eu me conheço e eu sei quais são os meus limites. Sei. Então, vamos dizer, de vez em quando, não sempre, é uma boa medida. Ótimo. Você ainda não falou da Renata. Bom. Tem razão. E tem uma filha, a Renata, que é a caçula. Ela é juíza e trabalha em São Paulo numa vara de família, atualmente. Que tipo de educação você deu a eles? Olha, eu acho que eu dei uma educação assim... mais para rígida, porque recebi uma educação assim, e mesmo você achando que não foi muito correta, você, sem querer, você acaba passando isso para os teus filhos. Mas eu sempre achei que eles teriam que ter a vida deles, porque você tem filhos para o mundo e não para você. Mas eles é que te consideram tenentão, ou te consideraram, ou o Satório já considerava? Bom, o Satório eu não sei, mas os meus filhos consideram. Consideram. Mas que apesar disso, o seu relacionamento com eles é mais próximo que o do Satório. Sim, bem mais próximo. Porque eu acho que eu sou mais aberta e dou, como se diz... E eles têm mais facilidade de falar comigo do que com o Satório. E com os netos, eles também te acham tenentão? Eu tenho a impressão que acho que sim, porque a imagem que eu passei para os pais, sem querer, devem ter passado para eles. Mas, de qualquer forma, se eles tiverem que revidar alguma coisa ou discordar, tranquilamente. Eu quero que você complete uma frase que você usou na pré-entrevista. Em relação a netos, inclusive, é conversando que a gente se entende... Ou se desentende. Vocês mais se entendem ou se desentendem? Eu acho que nós mais nos entendemos. Nos entendemos. Você gosta de Araçatuba? Não. Não, adorei essa sinceridade. Se pudesse, se mudaria? Tranquilamente. Para onde? Para uma cidade maior, Campinas, São Paulo. Eu acho e você não sentiria falta, eu não sei como é hoje, mas há 50 anos você deve ter sido muito paparicada por ser mulher
de médico, irmã de 2 médicos também. Perder esses privilégios não te assustam? Não, de jeito nenhum. Não assusta? Não, de jeito nenhum. Mas você aproveitou dos privilégios? Não aproveitou. De jeito nenhum. Você gosta de música? Eu gosto, mas eu gosto mais da música popular, inclusive a bossa nova. Sei. Gosto da erudita, mas não tenho aquele conhecimento como meu marido. Mas também isso não me afeta, porque o que eu acho é que você tem que gostar, se sentir bem ouvindo a música. Falando em música, o Santoro, porque violino não é um instrumento, principalmente para quem está ensaiando e você ouvir, como bateria, né? Tem um baterista em casa, não deve ser fácil. O Santoro incomoda ou incomodou estudando violino? Olha, às vezes. Às vezes. Agora, minha filha, por exemplo, se incomodava muito quando era pequenininha? Quando pequenininha, com as escalas que eles faziam. O que ele falava? O que ela falava? Então ela chegava na porta da sala onde ele estava ensaiando e falava, mas não vai parar com essa tocação? E ele parava com a tocação ou não? Não, nem sempre. Não. Algum filho toca? Nenhum. Que atividade você já teve como trabalho? Bom, eu fui professora, lecionei pouco tempo, trabalhei em delegacia de ensino e na divisão regional de ensino, depois novamente em escola, mas na biblioteca, como bibliotecária. Diz que você tomava conta dos livros? Tomava conta dos livros, era exigente, multava os alunos que não entregavam os livros no dia. Mas você fez a faculdade de Direito também. E você gostou? Gostei, adorei. Eu acho que é um curso que te abre os horizontes, é uma maravilha. Agora, eu acho que o direito é mais bonito no livro do que na prática. Por quê? Porque, infelizmente, nem sempre há profissionais que não adequam a norma jurídica à ética profissional. Muito bem, você teria sido uma excelente advogada, ainda está em tempo, hein? Agora acho que já não dá, viu? Mas falando nisso, como é que foi o trabalho como voluntária na Procuradoria? Aí foi bastante gratificante. Naquela época eles não tinham estagiários. Quer dizer, eu não podia assinar nada porque eu já era formada. Mas eu ficava completamente satisfeita em ajudar no atendimento daquelas pessoas que iam procurar assistência judiciária. Inclusive, eu cheguei a trocar meu horário de 2 manhãs pelo horário noturno para poder trabalhar na Procuradoria. Questão de opinião, volta já.